Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que o pneu furou e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai se deparar com essa situação, um pneu furando. Você pode estar no carro e quem tem que trocar o pneu é você. Ou você pode ver essa situação de fora como um terceiro, um carro passando e o pneu furando, e ver alguém trocando esse pneu. Quando nós temos esse tipo de sonho, é relacionado a uma situação inesperada que vai acontecer em nossas vidas. Preste atenção, que ainda vai acontecer em nossas vidas. E essa situação vai requerer certo esforço e atenção da nossa parte com relação a ela. A pergunta é, por que o subconsciente associa o fato de sonhar com um pneu furando a uma situação que ainda vai acontecer? É como se fosse um pequeno sonho com elementos premonitórios. E nós podemos sentir as vibrações de um evento futuro, ainda no presente, em nossos sonhos. E para isso nós vamos usar o quadro para explicar por que isso ocorre. E gostaria que vocês me acompanhassem para não só saber o significado do sonho, mas para entender como vibrações de energia oriundas do futuro nos atingem. Qual o efeito que ela nos causa? Isso nos sonhos. Então, vamos agora acompanhar um entendimento de como isso se procede. Acredito que muitas pessoas já tenham passado por essa situação, vivido uma situação assim. Sair de casa com o carro, sair do trabalho com o carro, da origem, para chegar a um ponto B, para chegar a um determinado local. E no meio desse trajeto, o pneu do carro furar. E vocês sabem que isso pode trazer algumas consequências em nossas vidas. E ali, durante essa situação, causar estresse, nervosismo, dor de cabeça. Em razão de, às vezes, estar atrasado, ou mesmo medo por estar numa rodovia, por exemplo, de noite, sozinho, e ter que trocar esse pneu ali. Movimentação de caminhões, carros. Mas enfim, algumas pessoas, quando entram no carro ou quando estão se preparando para sair e fazer uma viagem, elas têm um pressentimento que vai acontecer alguma coisa na estrada. Elas são mais sensíveis espiritualmente e têm essa percepção como uma premonição, sabendo que durante essa viagem alguma coisa vai ocorrer. Então, de certa forma, elas se preparam com relação a isso. E durante a viagem, realmente, o pneu fura. Não dá para você dizer que foi a força do pensamento dela que aconteceu, que fez acontecer isso. Um prego na rodovia ou um pneu gasto, desgastado, foi o que causou, por exemplo, esse pneu rompido, furado. E aí tem que parar o carro e trocar esse pneu. Mas esse pressentimento com relação a algo que vai acontecer, presta atenção. Eu estou falando isso na vida real. O que realmente acontece? Mas nós precisamos dessas informações para entender esse sonho. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, ou uma estrada. Aqui nós temos o ponto A, e aqui nós temos o ponto B. E nós estamos aqui, no ponto A, aonde é o presente, com relação ao tempo. Do presente em diante, nós temos o quê? O futuro. E o indivíduo, vamos chamar esse indivíduo aqui de João. João
ele quer sair do ponto A e ir até o ponto B. A trabalho. João tem um trabalho para realizar com um horário marcado lá no ponto B. Então, João pega o seu carro. Mas, quando João abre a porta do carro e entra, ele pressente que alguma coisa vai acontecer nesse trajeto. Então ele, preocupado, vê se está todos os acessórios obrigatórios do carro, gasolina, verifica o óleo, estepe, ele deixa tudo pronto. E aí, durante a viagem, o que acontece? O pneu do carro fura. E quando esse pneu do carro fura, João se lembra do pressentimento. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. E além dele ter que parar para trocar esse pneu, um fato que chamou a sua atenção, o que isso pode acarretar? Um atraso num compromisso que ele tinha no ponto B, um compromisso profissional de trabalho. Isso pode acarretar problemas, isso pode acarretar preocupações, e mesmo estresse, nervosismo e assim por diante. Claro, além do esforço necessário para trocar esse pneu. E aí, quando isso ocorre, e João está aqui, dentro do carro, João emana uma carga vibratória com relação a esse fator que aconteceu, a essa situação, problemas, preocupações, estresse, nervosismo. Isso faz João emitir uma carga vibratória. Essa carga vibratória, ela pode viajar no tempo e atingir a figura de João mesmo, da mesma pessoa, no passado. Lembra que eu falei para vocês que João, quando abriu a porta no carro e entrou, ainda quando estava no ponto A, ele pressentiu que algo iria acontecer? Justamente foi a própria energia, as vibrações emanadas por ele mesmo lá no futuro que viajaram e chegaram a ele agora, no passado, porque ele estava no futuro, mas ele já tinha sentido aqui no presente. Por que isso ocorre? Porque o tempo, ele é diferente no mundo espiritual, que é composto do quê? De energia. E na matéria. O tempo na matéria é linear. Então nós temos passado, presente e futuro. E não dá para voltar, não dá para do presente ir para o passado e do passado ir para o futuro. Mas no mundo espiritual, o tempo ele é cíclico. Ou seja, passado, presente e futuro se entrelaçam, formando uma só linha. Então, dentro do mundo espiritual, como é energia, nós temos passado, nós temos presente e nós temos futuro, acessíveis ao mesmo tempo. É um pouco complicado de entender, mas eu fiz a forma um pouco mais fácil para compreender. Então, levando em consideração que no mundo espiritual o tempo é diferente da matéria, porque no mundo espiritual ele é composto de energia, é em razão disso que
essas vibrações emanadas por João lá no futuro, como são energias, elas podem viajar até o passado, no caso, o presente para esse João aqui. Isso veio na forma de pressentimento ou uma premonição. Por isso que quando ele abriu a porta do carro, ele sentiu que alguma coisa iria acontecer. E esse alguma coisa é o quê? O pneu furar, aonde ia acarretar, além do atraso, além da tensão dele para trocar esses pneus, problemas no trabalho, preocupações, estresse e nervosismo, a fonte dessas vibrações. Você pode perguntar, com relação a esse pressentimento, essas emanações de energia, elas ocorrem para todo mundo? Sim, elas ocorrem para todo mundo. Todos nós somos como se fosse um celular. Nós emitimos uma frequência e recebemos essa frequência. As ligações que vocês fazem, os dados que vocês enviam, as imagens, fotos, é através de frequência. Você não vê, mas está ali. Mas algumas pessoas, elas têm maior sensibilidade a essas frequências de energia. Por quê? Porque elas pararam para tentar perceber e entender o mundo à sua volta. E compreenderam que o mundo não é só matéria. Então elas têm essa facilidade de captar energia que elas mesmas emanam no futuro, de outra época. Algumas pessoas, elas já não param para perceber isso, para procurar entender, apesar de receberem essa vibração. Então o subconsciente dela transforma isso em memória dessas pessoas que não têm esse dom do pressentimento, da premonição. Elas também recebem, mas elas não conseguem traduzir, identificar. Mas acontece para todos. E é levando em consideração essa explicação que nós demos aqui, que o nosso subconsciente, mesmo para as pessoas que não têm essa sensibilidade de sentir emanações que vêm do futuro, mesmo para essas pessoas, o subconsciente guarda essas informações. E pode usar no momento oportuno, ou como bem entender, para tentar nos passar uma mensagem, no caso dos sonhos. Mas agora nós vamos entender o sonho. Nós sonhamos que o pneu do carro furou. E eu falei lá no início, quando nós temos um sonho assim relacionado a um acontecimento inesperado que vai ainda acontecer e vai requerer atenção da nossa parte, vai requerer um esforço da nossa parte. Então realmente é um sonho premonitório. Esse sonho de um pneu furar é a representação de um evento que vai acontecer, de uma situação que vai acontecer. E essa situação pode ser na sua área profissional, pode ser no seu relacionamento, pode ser nos seus estudos, pode ser com relação à sua saúde. É o nosso subconsciente, através dos sonhos, nos preparando, tentando nos preparar, pelo menos, para uma situação que ainda vai ocorrer. Nos deixar prontos para enfrentá-la. Para que quando acontecer, nós fiquemos mais calmos com relação a isso. E não sejamos afetados, por exemplo, por nervosismo, estresse, preocupação nesse sentido. Vamos pegar um exemplo prático para entender bem esse sonho. Você tem um sonho que você estava dirigindo e o pneu do seu carro estourou no caminho. E no sonho você aparece trocando, você às vezes aparece pedindo ajuda, tendo que caminhar até um posto, uma borracharia, isso no sonho. Aí você acorda e você lembra desse vídeo que você assistiu agora, por exemplo. O rapaz lá do sonho falou que quando sonha com o pneu furando é uma situação inesperada que ainda vai acontecer. E aí você pode perguntar, mas e o tempo?
Não dá para saber o tempo, se vai ser amanhã, depois ou daqui a um mês. Mas geralmente vai ser nos próximos dias. Mas nós não vamos adentrar em tempo e falar, daqui 3 dias. Será nos próximos dias. Nos próximos dias. E essa situação vai requerer uma atenção e esforço da minha parte. Eu vi o rapaz falando lá no vídeo. Aí você tem esse sonho, passado 3 dias, por exemplo. 3 dias. Acontece um vento muito forte na sua cidade. E acaba atingindo, por exemplo, o telhado da sua casa. E aí é uma situação que vai requerer esforço e atenção. Porque você, se não sabe trocar a telha, vai ter que ver alguém para fazer esse serviço. Pode ter causado goteira durante o vento, a chuva, e molhado, danificado alguns objetos na sua casa ou móveis nesse sentido. E aí, quando acontece, você lembra no sonho, eu mesmo sonhei que o pneu ia furar. O sonho dessa pessoa, desse sonhador com relação ao pneu furando, seria o destelhar da telha da casa dele durante uma ventania. Uma situação inesperada que iria acontecer. Eu peguei um exemplo na casa, no lar, mas pode ser no trabalho. Algo inesperado no trabalho que vai requerer sua atenção. No momento pode causar um pouco de tensão, preocupação, estresse, nervosismo, mas com calma você vai resolver. O subconsciente nos dá esse sonho não a troco de nada. Não para você se achar, eu tenho o dom da premonição. Não, não é isso. Porque ocorre para todo mundo. É que algumas pessoas param para tentarem entender, principalmente os sonhos. O subconsciente dá esse sonho para deixar você preparado para essa situação, para ter calma na hora para enfrentar. É uma situação como furar um pneu do carro, onde você tem que parar com calma e trocar. Desparafusar as porcas, parafusar novamente, guardar o step e seguir adiante. Ou seja, com calma você resolveu a mesma coisa com essa situação que ainda vai acontecer. Então muitas pessoas às vezes pensam que sonhos premonitórios é só com relação a grandes eventos. Pequenas situações que acontecem e que vão gerar uma carga emocional em nossas vidas pode chegar até nós como uma premonição, como um sonho com elemento premonitório. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar alguma situação que já enfrentaram, algum pressentimento que já tiveram e depois aconteceu, fiquem à vontade para fazer isso nos comentários. Outras pessoas podem ler e aprender através da sua experiência. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!